Este artigo pretende apresentar a análise reflexiva acerca dos modelos de gestão estratégica e contabilística da Fundação Casa da Música, enquadrada no modelo de gestão das organizações do terceiro setor. É uma instituição de direito privado e utilidade pública, dotada de personalidade jurídica, instituída pelo Estado português e pelo município do Porto, através do Decreto-Lei 18/2006, de 26 de janeiro, e tem por missão a criação, produção e divulgação musical, formação e fidelização do público através da promoção, fomento, difusão e persecução de atividades culturais e formativas no domínio da atividade musical, que inclui designadamente a administração e gestão do edifício Casa da Música, a organização e a produção de eventos musicais. A Casa da Música tem uma dinâmica alargada de programação artística, serviços educativos, internacionalização e apoio à criação artística. É um polo de atração da atividade cultural no domínio musical, desenvolvendo-se em diferentes valências, desde a criação, produção e divulgação da música, bem como na formulação e fidelização de novos públicos. No desenvolvimento do caso em estudo, conseguimos verificar que, ao nível da gestão estratégica e do planeamento operacional, esta organização definiu instrumentos de monitorização e controlo, revisão e avaliação do desempenho, contribuindo assim para a autorregulação da organização, o alinhamento estratégico e o cumprimento da sua missão. A missão aparece definida no relatório Contas, que apresenta anualmente, quer no próprio site oficial da Fundação, havendo preocupação em informar os stakeholders da forma clara e transparente, anualmente, dos objetivos de desempenho organizacionais estabelecidos. No âmbito da análise estratégica realizada, foi feita uma análise SWOT, em que foram definidos quais os pontos fortes e os pontos fracos existentes, quais foram efetivamente as oportunidades e as ameaças que existiam nesta análise. Assim, no âmbito dos pontos fortes, verificamos que o próprio edifício da Casa da Música se apresenta como um dos pontos fortes. Nesse exemplo, podemos também refletir a própria marca Casa da Música como outro dos pontos fortes evidenciados. Para referir, a título de exemplo, alguns dos pontos fracos, poderemos salientar a programação pouco diversificada, dirigida a um escalão social médio-alto. Uma outra característica que se pode evidenciar em termos desta fragilidade e no âmbito dos pontos fracos, poderemos referir o desvio do modelo económico, não conseguindo equilíbrio duplo entre o custo fixo e variáveis. A título de exemplo, podemos referir ainda como oportunidades o aspecto da internacionalização, a escola, formação musical, entre outros. Como ameaça mais evidente, podemos referir a degradação da situação económico-social do país e a nível da Europa e do mundo, o que implicará a redução do orçamento de Estado para apoio a fundações, e nomeadamente, neste caso concreto, à Fundação Casa da Música. Para além da análise SWOT, fizemos também a análise estratégica relativamente à peste. Estas foram privilegiadas, uma vez que não estavam refletidas no relatório e contas da Fundação Casa da Música. Assim, no âmbito da análise peste, foi considerado os aspectos políticos, económicos, sociais e tecnológicos relacionados, sobressaindo-se no aspecto político algumas das atitudes governamentais. No âmbito económico, a diminuição das transferências que são feitas atualmente para as fundações.
A título de exemplo, para além, por exemplo, também do fraco crescimento económico que se evidencia. No âmbito social, verificam-se mudanças do estilo de vida e alterações a nível do emprego, a fraca empregabilidade e a degradação das condições de vida. Já no aspecto tecnológico, podemos referir a utilização crescente da web, a utilização da tecnologia de informação, bem como as apostas tecnológicas no marketing promocional. Esta análise estratégica tem os seus objetivos bem definidos e eles aparecem refletidos em 4 vertentes: no âmbito financeiro, estratégico, pessoal e de serviços. Ao longo do relatório de contas existem várias evidências destes objetivos. Em termos teóricos, foi feita uma análise em termos dos procedimentos contabilísticos essenciais e passamos a referir a alguns daqueles que consideramos necessários, nomeadamente no que se refere ao cumprimento do orçamento que está previsto, a necessidade de credibilizar o setor é bem refletida em toda a análise contabilística e em todo o processo contabilístico, a eficiência dos recursos, o planeamento, a gestão financeira, todo o desempenho financeiro, a necessidade de maximizar o valor social, a necessidade de privilegiar os aspectos inovadores para a sustentabilidade financeira, são medidas que efetivamente são tidas em conta e que refletem uma análise contabilística credível e sustentada. O relatório de contas que nos foi apresentado evidencia uma estrutura que permite aos seus stakeholders um conhecimento da informação financeira e não financeira da instituição. Contudo, poderíamos efetivamente considerar que podia ter havido um pouco mais de ambição, ir um bocadinho mais além e apresentar um mapa da análise dos indicadores económico-financeiros, os quais permitiriam de uma forma mais fácil e resumida a análise da sua performance. É um documento de fácil leitura, apesar da sua grande dimensão. Em termos de demonstrações financeiras, corresponde àquilo que obrigatoriamente está definido pelo normativo. Apresentam uma perspectiva para o futuro, o qual nos permite ter uma ideia de quais são as ambições da Fundação e também como é que se perspectiva o futuro em termos das necessidades existentes. As questões que foram levantadas relativamente ao processo estratégico e contabilístico resumiram-se a 6 questões. Começamos por verificar de que forma a análise de PEST fortalece a gestão estratégica da Fundação Casa da Música. Podemos confirmar que esta análise de PEST permite identificar os fatores societários que podem afetar positivamente a sua estratégia, como sejam a existência de estabilidade política e a forte aposta no setor tecnológico. Negativamente, o ponto fraco existente prende-se com o fraco crescimento económico, a dependência de entidades externas, o forte crescimento de desemprego e a correspondente degradação das condições sociais. Ao tomarem consciência destes fatores, qualquer instituição tem a possibilidade de reorientar a sua estratégia, tendo em vista a busca de novos públicos-alvo. Para a questão de investigação número 2, tentamos saber de que forma os objetivos estratégicos refletem a análise SWOT.
e verificamos que a Fundação traçou como um dos seus objetivos a internacionalização, como forma de dar a conhecer a sua atividade a outros mercados, e este fator consubstancia uma oportunidade importante para a sua sustentabilidade financeira. Verificamos também que existe uma grande preponderância das ameaças resultantes da situação económica e financeira muito débil do país e de toda a Europa, e a grande dependência dos financiamentos estatais traduz-se num ponto fraco que a administração procurou colmatar com a diversificação das fontes de receitas. No que concerne à questão 3, questionámos-nos sobre os planos de ação e se eles efetivamente estariam ajustados a cada público-alvo. E verificou-se que a Fundação Casa da Música tem bem definidos os planos de atuação para diversos públicos-alvo, tentando diversificar a sua oferta de atividades, cativando desta forma novos públicos, por exemplo, os espetáculos, serviços complementares, a ligação forte que tem com as escolas, os serviços de apoio, nomeadamente o seu restaurante, a diversidade dos géneros musicais e também a componente importante da formação musical. A Casa da Música hoje deixa de ser somente uma casa de espetáculos para se apresentar como um centro privilegiado de cultura musical. Da análise feita, levantou-se a questão sobre qual o sistema de normalização contabilístico utilizado pela Fundação Casa da Música. Nesta questão 4, verificamos que efetivamente a Fundação não utiliza o normativo contabilístico das entidades do setor não lucrativo, porque a sua administração entendeu que os dados contabilísticos e financeiros relatados deveriam ser comparados com outras instituições de âmbito empresarial e por isso privilegiou o normativo e o relatório de contas de âmbito empresarial. A quinta questão é equacionada relativamente ao nível de informação não financeira que aparece presente no relatório de contas da Fundação. E verificamos que a informação não financeira permite obter uma visão mais abrangente da atividade desenvolvida e contribui para a transparência das demonstrações financeiras. E, efetivamente, na Fundação Casa da Música vemos evidenciados vários exemplos onde se retrata efetivamente a informação não financeira existente, nomeadamente é-nos referido quais os dados das atividades desenvolvidas durante o ano, programação artística desenvolvida, o apoio à criação artística, quais são os agrupamentos residentes, as suas diferentes atividades em número, quais as parcerias e as políticas de comunicação e marketing existente, entre muitos outros. Por último, na questão 6, foi questionado se o relatório de contas da Fundação corresponderia às necessidades dos stakeholders. E, efetivamente, concluímos que os stakeholders principais da Fundação Casa da Música, que vai desde os fundadores aos funcionários, mecenas, o Estado e até inclusivamente os próprios clientes, entre outros, todos eles procuram obter a informação de uma forma transparente e de fácil acessibilidade, a qual lhes é permitida avaliar a qualidade da gestão da instituição. Tais critérios de transparência e rigor estão presentes no relatório de contas da Fundação e permite a qualquer interessado obter as informações financeiras e não financeiras sobre a Fundação de uma forma acessível. Considerar ainda que para a resposta a estas 6 questões foi feita a revisão bibliográfica correspondente que permite o enquadramento de todas estas questões de uma forma teórica e substanciada.
A título de conclusões, podemos referir que o relatório de contas da Fundação Casa da Música se apresenta efetivamente bem estruturado em termos estratégicos e financeiros, definindo quais as suas políticas para o futuro. Os elementos de análise que faltam no relatório foram objeto de elaboração nesta comunicação, nomeadamente a análise SWOT e PEST. Houve efetivamente uma preocupação em apostar na internacionalização como meio para alcançar novos públicos-alvo e o desafio de futuro será a procura de uma cada vez maior sustentabilidade económica como forma de garantir o futuro da sua programação sem reduzir a qualidade da mesma.